real, simbólico, imaginário e a função nome do pai. Tu já ouviu falar disso? Te recomendo ficar nesse vídeo, a linguagem é bem fácil e eu tenho certeza que você vai se encontrar aqui em alguns pontos. Para Jacques Lacan, um dos maiores pensadores da psicanálise, a vida psíquica de uma pessoa pode ser entendida a partir de 3 grandes dimensões ou registros, como ele chamou: o real, o simbólico e o imaginário. Depois desse vídeo, se você quiser aprofundar um pouco mais o assunto, procure por RSI. Você vai achar o que a gente está falando aqui. Esses registros são como 3 fios de uma corda que, entrelaçados, sustentam nossa forma de viver, de se relacionar, de nos entendermos. Quando estão equilibrados, conseguimos dar conta da realidade, mas se um deles falha, podemos enfrentar problemas emocionais gravíssimos. O imaginário tem a ver com imagens, com aquilo que vemos de nós mesmos e dos outros. É o campo das ilusões, das aparências, das comparações. Por exemplo, quando uma criança pequena se vê no espelho e reconhece a sua imagem, ela começa a formar ideia de quem ela é. Mas essa imagem não mostra a verdade interior da criança. É uma construção que esconde conflitos. Lacan desenvolve isso a partir do chamado estádio de espelho, que é quando o bebê se reconhece no espelho e começa a formar o seu eu, com base naquela imagem. Como explica Vladimir Saflato no livro sobre Lacan, 2010, página 49. A imagem é o lugar onde o sujeito busca uma forma, mas também onde ele se aliena nessa mesma forma. Ou seja, o que acreditamos ser pode ser uma ilusão construída a partir das imagens que criamos de nós mesmos e dos outros. Imagine uma pessoa que acredita ser muito independente. Ela diz que não precisa de ninguém, que toma todas as decisões sozinhas e que sempre foi assim na vida dela. Essa imagem de si mesma pode ter sido construída ao longo do tempo como uma defesa, talvez por ter sido decepcionado ou abandonada por alguém importante no passado. E no dia a dia, essa pessoa rejeita ajuda, evita relacionamentos profundos e se orgulha da sua própria autonomia. Mas se olharmos mais de perto, talvez ela sofra muito com a solidão, deseje intimidade e relacionamentos, mas não consegue admitir isso nem para si mesma. Ou seja, a imagem de independente pode ser uma ilusão que ela criou para lidar com a dor e que esconde um desejo de conexão mais verdadeiro. Esse tipo de ilusão é algo que a psicanálise ajuda a desmontar, mostrando como a imagem que fazemos de nós mesmos nem sempre corresponde ao que realmente sentimos ou somos no inconsciente. O simbólico é o mundo das palavras, das regras, da cultura, da linguagem. É o registro onde entra a lei, a moral, os nomes, os significados, tudo aquilo que aprendemos a nomear e organizar no mundo faz parte do simbólico. Por exemplo, saber que a palavra pai significa uma posição familiar, que roubar é errado, que segunda-feira é o começo da semana, tudo isso faz parte do simbólico. E é nesse registro que entra a regra que nos afasta de desejos que não podemos realizar. Segundo Jean-Michel Dor, 1991, página 22, no livro 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan, o simbólico constitui a moldura a partir da qual o sujeito poderá se reconhecer como tal. E é essa moldura que nos permite viver em sociedade, fazer escolhas e entender o mundo com base em significados compartilhados. Vamos lá. Imagine que você está em um velório. Mesmo que alguém ali tenha um senso de humor aguçado,
Fazer piada ou rir alto nesse contexto quebra a moldura social do luto, que exige respeito e silêncio. Desconsiderar essa moldura simbólica pode gerar desconforto, parecer desrespeitoso e ferir os sentimentos dos outros, porque os significados partilhados naquele espaço indicam dor, recolhimento, solidariedade. O real, por sua vez, é tudo aquilo que escapa à nossa compreensão. É o que não conseguimos nomear, simbolizar ou transformar em imagens. É aquilo que sentimos, mas não conseguimos dizer. Um trauma muito forte, por exemplo, pode fazer parte do real, algo que se impõe, que dói, mas que não conseguimos entender ou colocar em palavras. Segundo Rodinesco, 2013, página 198, no livro Lacan, o grande freudiano, o real é o que escapa à representação, aquilo que se apresenta como trauma. O real aparece como uma espécie de buraco na nossa experiência, algo que perturba e que insiste, mesmo quando a gente tenta esquecer. Um exemplo possível: uma pessoa que viu os pais brigarem violentamente na infância pode não lembrar conscientemente disso, mas sempre se sente mal em ambientes de conflito, fica ansioso, foge das discussões ou tem crises sem entender muito bem o porquê disso. Esse mal-estar sem nome que escapa à lógica é o real, algo que insiste, mesmo esquecido, e que fura a narrativa que ela constituiu sobre si mesma. Lacan usa a imagem de um nó, chamado nó borromeano, para explicar como os três registros precisam estar amarrados entre si. Nesta imagem, ele faz entender que se um desses fios se desfaz, a corda se desfaz. Como diz Safatler, 2010, página 78. A força do nó borromeano está na necessidade de que os três registros se sustentem mutuamente. O nó borromeano é como um equilíbrio psíquico feito da linguagem, imagem e coisas que escapam à compreensão. Se um se rompe, todo o sentido da realidade pode se desorganizar. Agora que entendemos os três registros, vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes na teoria lacaniana, a função do nome do pai. Mas aqui é importante deixar claro que o nome do pai não é uma posição biológica, nem o pai de verdade com quem convivemos. É uma função simbólica, ou seja, uma posição que pode ser ocupada por qualquer figura que represente uma lei, uma autoridade, um limite. Uma figura paterna, um professor, uma instituição, uma regra moral, desde que exerça essa função de separação e organização. Vale destacar que a função materna, nesse contexto, é entendida como aquela que cuida, que alimenta, que dá atenção, mas que também deseja o filho, ou seja, o coloca no centro do seu mundo por um tempo, e esse cuidado intenso pode gerar dependência. Lacan explicou, por um exemplo, que para a criança se desenvolver emocionalmente, é necessário que exista uma espécie de corte que o afaste da relação simbólica materna exatamente por isso. Se isso não acontece, ela pode ficar presa ao desejo da mãe sem conseguir construir sua própria identidade. Quem faz esse corte simbólico é o nome do pai. Como afirma Lacan, 2008, página 278, em Fundamentos da Psicanálise, volume 1, é pela metáfora do nome do pai que se opera a inscrição do sujeito no campo do desejo do outro. Essa função impede que o desejo materno seja absoluto. Segundo Quinet, 2009, página 53, no livro Lacan, A Despeito de Tudo e de Todos, o nome do pai é o operador da função simbólica que ordena a experiência subjetiva, evitando a captura imaginária do sujeito pela mãe. Quando essa função não está presente,
Por exemplo, em certos tipos de psicose, a pessoa pode ter dificuldades em distinguir o real do imaginário. Ela pode ouvir vozes, criar delírios ou ter rompimentos com a realidade, como afirma Figueiredo, 1999, página 122, em Fundamentos da Psicanálise, volume 2. A função paterna é aquela que introduz ordem significante no sujeito, delimitando o campo de gozo instituindo o desejo. Uma criança quer dormir todas as noites na cama dos pais. Um dia, o pai diz: hoje você vai dormir na sua cama. Esse simples gesto mostra que nem tudo é permitido. Isso quebra a fusão com a mãe, o gozo, e abre espaço para que a criança deseje outras coisas, como crescer, ter autonomia, brincar sozinha. Essa é a função paterna. Colocar limites simbólicos e ajudar a criança a sair do tudo me é dado, abrindo caminho para o desejo e para a vida em sociedade. Pessoal, mais uma vez, tá? Nome do pai, uma figura paterna, um professor, uma instituição, regras morais. Função materna, quem cuida, quem alimenta, quem dá atenção, mas que também deseja o filho. Chama de quem mima, se você quiser. Lacan consegue mostrar com isso que, nossa época, há uma espécie de crise do nome do pai, ou seja, uma dificuldade crescente das pessoas em lidarem com limites, regras, simbolizações. Isso pode levar ao aumento de comportamentos impulsivos, dependências químicas ou até violência. Como aponta Safatli, 2010, página 105, esse declínio leva ao colapso na capacidade simbólica de nomear, o que leva ao aumento dos sintomas relacionados ao real do gozo. Hoje em dia, a gente vive um mundo cheio de imagens e aparências. As pessoas mostram vidas perfeitas nas redes sociais, criam jeitos de parecer felizes e bem-sucedidas. Mas, muitas vezes, isso é só imagens. Hoje em dia, a gente vive num mundo cheio de imagens e aparências. As pessoas mostram vidas perfeitas nas redes sociais, criam jeitos de parecer felizes e bem-sucedidas, mas muitas vezes isso é só uma casca, uma imagem. Não é o que elas realmente são. Isso é o que chamamos de imaginário. O mundo das aparências, das fotos, dos eus que a gente inventa. Mas para viver bem não basta só aparência. A gente precisa de regras, limites, significados, coisas que organizam a vida. Isso é o que chamamos de simbólico. Quando aprendemos, por exemplo, que não podemos tudo, que existem leis, que palavras têm peso, que nem tudo gira em torno da gente, a gente está simbolizando. Mas para viver bem, não basta só aparência. A gente precisa de regras, limites, significados, coisas que organizam a vida. Isso é o que chamamos de simbólico. Quando aprendemos, por exemplo, que não podemos tudo, que existem leis, que palavras têm peso, que nem tudo gira em torno da gente, e tem o que chamamos de real, que é aquilo que a gente sente, mas não consegue explicar. Pode ser uma dor sem nome, um trauma, um vazio. É o que escapa de tudo o que conseguimos dizer. No meio disso tudo, existe a função que ajuda a colocar limites, que ensina que a vida não é só prazer o tempo todo, que a gente precisa aprender a esperar, a lidar com o não, a se separar um pouco das pessoas que amamos para que a gente possa crescer. Hoje, muitos desses limites estão sumindo. As regras estão confusas, os nãos são evitados e muita gente cresce sem saber lidar com frustração. Isso pode deixar a pessoa perdida, sem saber quem é de verdade, buscando o tempo todo alguma coisa que preencha esse vazio. Você não precisa de terapia. Você merece. Vai fazer terapia.